trago aqui a importância desse processo de avaliação e o quanto de dados, quanto de informações nós temos frente a essa medida que é padronizada entre todos, e é isso que a gente vai discutir agora para o ambiente de terapia intensiva propriamente dito. Trarei aqui um conceito em relação ao que acontece na prática clínica. Sabemos que os pacientes têm uma determinada apresentação clínica e é isso que faz com que ele seja admitido no nosso ambiente, seja ele de terapia intensiva, de enfermaria, mas no ambiente hospitalar como um todo, a apresentação clínica desse paciente será a forma inicial, de avaliação em que nós teremos. Certamente esse paciente será avaliado por meio das equipes, utilizando-se instrumentos de medidas e formas diferentes conforme necessidade desse paciente. Dessa forma, as atividades e intervenções serão realizadas com o uso de equipamentos conforme necessidade. E estabeleceremos dessa forma o plano de terapia desses pacientes, para que os desfechos ocorram. Esses desfechos devem ser planejados de uma tal forma que o plano terapêutico almeje um processo de reabilitação conforme necessidade desse paciente. Trago aqui o processo de avaliação e as considerações em que nós temos que ter nas diferentes áreas. E aqui temos um gráfico. Apresentamos que fatores associados como idade, comorbidade e trajetória pré-internação, eles são fatores que já trazem, de fato, num pré-admissão. Dessa forma, os pacientes que se encontram no ambiente de terapia intensiva serão avaliados por meio de outras ferramentas e instrumentos de medidas para avaliação do grau de gravidade, eventuais problemas neurológicos, cardiovasculares, respiratórios e musculoesqueléticos, de uma tal forma que o ambiente de terapia intensiva ou o ambiente de enfermaria trará um processo de reabilitação propriamente dito e avaliado conforme necessidade. Temos aqui 3 momentos distintos: o momento pré-admissão na UTI, o momento de admissão na UTI e o durante a UTI. Ou seja, nós temos estabelecido que os pacientes precisam ter uma avaliação pré-admissão, no caso de terapia intensiva, para que nós saibamos qual é a meta de reabilitação desse paciente propriamente dita. Os pacientes no ambiente de terapia intensiva terão uma avaliação, então, do grau de gravidade, do grau de necessidade do qual esses pacientes apresentam, de uma tal forma que a avaliação física, neurológica, respiratória e cardiovascular, como mencionado anteriormente, serão ali os preditores do grau de gravidade para o estabelecimento do plano terapêutico. E durante o período de internação na UTI, nós temos, logicamente, um curso clínico que varia conforme a gravidade do paciente e processo de reabilitação. Isso faz com que esse paciente seja constantemente avaliado de uma tal forma que esse paciente terá o plano terapêutico e a execução das atividades conforme necessidade. Dessa forma, eu chamo a atenção do motivo pelas razões que esse paciente deve ser avaliado, ou seja, por que o uso de instrumentos de medida é importante e se faz necessário no ambiente de terapia intensiva. Primeiramente, porque são medidas quantitativas e objetivas. Elas não são subjetivas do ponto de vista em que, se eu tivesse que fazer uma pergunta em relação a qual é a melhora que esse paciente apresentou, empiricamente, um resultado poderia ser: ele melhorou mais ou ele melhorou menos. Porém, medidas quantitativas e objetivas determinam que um paciente sai de uma condição A para uma condição B, ou seja, o paciente inicialmente tinha uma força muscular de, por exemplo, 30 e foi para uma força muscular, por exemplo, de 50. Isso mostra um progresso em que a medida realizada de forma objetiva quantifica o grau de força que esse paciente apresenta. Um segundo ponto é que ele padroniza as formas de avaliação, ou seja, não há subjetividade entre os avaliadores. E isso é muito bom, porque determina que ambos os avaliadores utilizem a mesma métrica, de uma tal forma que o instrumento de medida permite a comparação de resultados, ou seja, não há variação da forma de avaliar, por exemplo, força muscular, o que determina uma padronização entre indivíduos e entre profissionais. E, finalmente, a comparação de resultados. Ela se faz necessária. Em 2 momentos distintos, as comparações serão realizadas de uma tal forma que a métrica, quando realizada em momentos distintos, permita uma comparação de melhora,
piora ou manutenção, por exemplo, daquela medida, trazendo resultados, então, objetivos clinicamente.